Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, nós vamos ter uma palavra de oração, então, falando com o nosso Pai Criador. Eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Bendito e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, com saúde, e o Senhor nos tem dado a Tua graça, a Tua misericórdia tem sido estendida sobre nós, e nós agradecemos ao Senhor por todas estas bênçãos, ó Pai. Eu peço perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas e falhas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe de todos os pecados, e também que o Senhor cure aos doentes que ainda estão precisando da bênção, da cura divina, e que o Senhor também nos dê a inspiração para fazermos mais este trabalho para a glória do Senhor Jesus Cristo.
E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento, pedindo todas as bênçãos e te agradecendo humildemente e para a tua bendita glória. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, amados irmãos. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 1, não é? E nós leremos a partir do versículo 11. Parece-me que é o versículo 11 e o 12 apenas, não é? E enquanto então os irmãos pegam suas Bíblias e localizam a Escritura, aqueles que gostam de acompanhar, não é? Então nós vamos trazer as nossas notificações aqui que nós fazemos diariamente. Bom, este programa ele é publicado diariamente através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é reprisado em nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp e nós, assim que publicamos no YouTube, já também reprisamos ele em nossos grupos, não é? E se o irmão ou a irmã que está nos ouvindo desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato ali, deixar o teu pedido. O número do WhatsApp está ali na descrição do vídeo e você não esquece de deixar o seu nome para nós adicionarmos como contato, não é? E aí pronto, quando nós publicarmos o programa, ele já vai também para o WhatsApp de todos os participantes dos grupos, não é? E é isso. Dito isso, então, lembrando também ainda que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E também nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, na cidade de Campinas. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário também das 18h30. E todos vocês que estão conectados conosco estão convidados a participarem, a virem e adorarem juntamente conosco. Amém, Jesus. Então, dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém. Então lemos o verso 11 e o 12 do 1º capítulo de Gênesis, não é? E agora nós temos a mensagem aqui que é poder de transformação, mas antes de tudo, nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. Desta feita, nós vamos ouvir o hino que tem por título A Palavra de Deus é a Semente. E quem canta este hino, eu vou fazer assim uma pequena brincadeira aqui, não é? Josué e Josué. Como assim? As duas pessoas chamam Josué? Não, é uma pessoa só, não é? É que Josué Lira fez dueto consigo mesmo. Então você vai ouvir um dueto, mas é apenas uma pessoa só. Mas então
a voz fica Josué e Josué, não é? E nós vamos ouvir esse louvor então, e depois do louvor nós voltaremos e daremos continuidade nesta programação. Ouçamos então e meditemos. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, não é? Isto é um culto, é uma programação, mas é um culto, não é? Que Deus aceite as nossas orações, os nossos louvores, e Ele também possa nos falar através da sua bendita palavra. Mas então, eu não havia dito antes, porque foi propositalmente que eu não disse antes, não é? Hoje nós acabamos de ler a Escritura, e antes de nós darmos continuidade e entrarmos no estudo da mensagem, eu gostaria de dar um testemunho. Um testemunho próprio da minha própria vida, não é? Então vamos ver se nós damos conta de testemunhar dentro do nosso horário, do nosso programa. E se sobrar um tempinho, daí a gente lê um pouquinho na mensagem também, não é? Muito bom, então prestemos todos atenção. Mais ou menos ali pelo mês de setembro de 2020, eu comecei a ficar doente. Começou a aparecer uns sintomas, e então fomos ao médico e tal, e aí começou um calvário para nós. Isso foi logo no final do ano de 2021, não é? E entramos no ano de 2022 e lutando, indo em médicos constantemente, fazendo exames, endoscopia e ultrassons e tantos outros exames que eu até me esqueci os nomes, não é? E assim foi passando os dias, os meses foram passando,
e até que fomos numa doutora por nome... Bom, vamos preservar o nome, não é? Então, ela pediu alguns exames e nós fizemos os exames. Depois, quando trouxemos para ela, ela disse assim para mim: eu vou fazer mais ou menos o tom da voz dela, porque é um testemunho que eu estou dando e vocês não podem distrair a sua atenção, não é? Ela olhou nos exames, tudo, ela disse: então, seu José, o senhor está com uma virose muito alta. Era cirrose hepática. E eu perguntei isso para outro médico que nós tínhamos consultado também, não é? De onde vinha essa cirrose? Ele falou para mim: o senhor bebe? Eu ainda brinquei com ele. Vocês me desculpem que eu estou fazendo uma programação informal hoje, né? Eu brinquei com ele. Ele disse: o senhor bebe? Eu disse: bebo. Aí ele disse assim: então, tá aí. Aí eu falei: o senhor não bebe? Para o médico, né? Ele falou assim, aí ele ficou assim, né, olhando para mim. Eu disse: eu bebo, doutor, mas eu bebo água, bebo leite, bebo suco, que na verdade também não é aconselhável, né, beber suco e beber leite. É que nós não vamos entrar nessas questões técnicas, porque isso é para médico, não é para gente, né? Mas enfim, ele falou: ah, bom, mas é o seguinte... muitas coisas podem causar a cirrose. Ele disse: até mesmo o leite quando você amamentou em sua mãe. Às vezes isso vem de quando você era bebê. E isso acabou se apresentando agora por alguma circunstância, não é? Então ele explicou isso tudo para a gente direitinho. E aí, bom, nós já estávamos enfrentando o Calvário, não é? E vamos em frente, vai para outro médico, e vai para outro, e vai para outro, e outro exame e tal. E assim foi. Aí quando chegamos nessa doutora, voltando agora então no assunto da doutora, né? Chegamos a ela, que ela pegou os exames na mão. Ela disse para mim: então, seu José, o senhor tem uma cirrose muito acentuada e tem também hepatite B. E essa doutora, ela é infectologista. Eu já sabia que tinha cirrose, não é? E ela disse para mim assim: o senhor vai ter que conviver com essa doença o resto da sua vida. Mas nós vamos receitar um remedinho para o senhor aí, e o senhor vai ficar tomando esse remedinho também o resto da vida, e vai ter que conformar com a situação. E eu disse para ela: e quantos vírus existem? Porque lá no exame vem a quantidade de vírus em números que está dentro do organismo da gente, não é? Então eu disse: e quantos vírus eu tenho dentro do meu organismo, doutora? Ela disse: preste bem atenção que eu não vou falar errado, estou falando certo. Ela disse para mim: o senhor tem 219 milhões de vírus dentro do seu fígado. Prestaram atenção? Eu não falei errado, 219 milhões. Bom, eu ouvi assim, graças a Deus que eu não sou tão medroso, senão é perigoso você desmaiar ali na frente da doutora, não é? 219 milhões de vírus, ela disse: isso não vai sarar, o senhor vai viver assim o resto da sua vida, e tendo que tomar mais cuidados ainda com a saúde e continuar com a medicação e tudo, não é? Tá muito bem. Eu falei: sim, senhora. Aí quando nós saímos de lá, a irmã Raquel, nossa filha, tinha nos levado lá, né? Nos conduzido até lá, com o carro dela e tudo. E aí quando nós saímos, eu disse para ela: eu não acreditei em nada que a doutora disse. Não que a doutora não seja uma boa médica, não é isso não. Ela é uma excelente profissional e o que ela disse era real, sim. Mas eu não acreditei em que aspecto? Porque eu pensei, lá em cima, num lugar que chama céu,
tem um ser que é maior do que isso. E é nele que eu creio. Um ser que eu creio desde que eu era garoto com 8 anos de idade. Não é? Então eu creio nele. E eu não tive um pingo de medo. E eu disse para a irmã Raquel, olha, quando nós voltarmos a outra vez, dali 3 meses tinha que fazer novos exames para ela ir fazendo o acompanhamento, como que estava a evolução do quadro, né? Ou para mais ou para menos, e assim por diante. E eu disse, quando nós voltarmos a outra vez, você sabe o que ela vai dizer? E a irmã Raquel está aqui, está viva e sã, para confirmar se isso não foi verdade. Eu disse, ela vai dizer assim, então, seu José, os vírus do senhor baixaram muito, porque ela é muito calma para falar, né? E eu diria para ela, e está em quanto agora, doutora? Né? Foi exatamente o que aconteceu quando nós chegamos no próximo exame. Cheguei lá, trouxemos os papéis para ela ver os resultados dos exames e ela disse do jeitinho que eu tinha dito, então, seu José, os exames do senhor deram uma boa diferença, os vírus do senhor baixaram consideravelmente. E eu disse para ela, e agora eles estão em quanto, doutora? Ela disse para mim, 5.000. Prestaram bem atenção? Eu disse, eu não estou falando errado não, eu estou falando certo, 5.000. Então de 219 milhões, os vírus caíram para 5.000, não é? Agora nós estamos aguardando, daqui mais uns dias, nós já vamos voltar lá, fazer novos exames para levar para ela, não é? E eu tenho absoluta certeza que os vírus vão ter que morrer todos, porque maior é aquele que está em nós do que o resto, Satanás e seus demônios, porque toda doença vem do inferno, vem do diabo, e o nosso Deus é maior do que isso. Então, estamos agora próximos a voltar lá, a retornarmos para levar novos exames para ela conferir, não é? Bom, então, alguém poderia me perguntar, e o senhor tem certeza que os vírus diminuíram mesmo, né? Falei, bom, tecnicamente, cientificamente, ela nos confirmou, mas eu confirmo pelos meus sintomas que eu tenho no meu corpo. Então eu tinha dores nas costas, né? Eu andava encurvado, né? E eu tinha tudo quanto era sintoma, desequilíbrio na hora de andar, e a voz era uma voz fanha. Se alguém chegou a ouvir, lembra disso. Era uma voz fanha, fanha quer dizer fanhosa, não é? Uma voz feia. Eu parei de fazer as gravações aqui do nosso canal por esse motivo, porque era uma voz muito feia, não dava mais para trabalhar, e eu fui enfrentando tudo isso, e depois eu comecei a perceber que as coisas começaram a regredir. A voz foi melhorando, as dores foram sumindo, então eu, para não ser tão delongado, hoje, pela graça de Deus, eu não tenho nenhum sintoma de doença, de dores, de nada, estou completamente bem. Eu precisava, sabe até o quê? Pregar lá na igreja, assentado numa cadeira, em uma mesa, porque não dava mais para ficar em pé no púlpito. E pela graça de Deus agora, eu já posso pregar em pé, eu não preciso mais da cadeira para me assentar. Então, isso foi o Senhor nosso Deus. Eu estou dando esse testemunho, sabe por quê? Porque quem sabe muitas pessoas estão precisando da cura, estão precisando de receber a sua saúde. Só que nós já aprendemos nesta mensagem que nós estamos estudando, que ontem mesmo, na mensagem anterior, o profeta disse, quando Deus disse, haja luz, a gente não sabe quanto tempo demorou para a luz aparecer. Pode ser que ela tenha demorado 800 anos, o profeta disse, não é? Então, quer dizer,
Quando Deus fala a palavra, está falado. Quando ele disse, através do profeta Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, quantos anos demoraram para isso? 712 anos. É claro que as pessoas poderiam pensar que o profeta Isaías teria feito uma profecia falsa, que passaram-se 100 anos, as gerações se foram, não é? 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos, 700 anos. As pessoas tinham morrido, vieram outras gerações, certamente muito poucas pessoas estariam acreditando naquilo que Isaías tinha profetizado. Mas o Filho apareceu, o Filho nasceu. O Senhor Jesus Cristo chegou o dia que o anjo encontrou Maria no caminho onde ela estava indo. O profeta disse que ela estava indo na fonte buscar água. E o anjo apareceu para ela e falou com ela e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela assustou. Que é isso? Que saudação é essa? Ele disse: é que eu sou enviado da parte do Senhor para dizer para você, para trazer uma mensagem para você, bem-aventurada Maria, que você será mãe de um menino e o santo que vai nascer de ti será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Então, quando ela viu que era sério, era a palavra de Deus sendo falada através do anjo, ela disse: então, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E cumpriu. E o menino nasceu depois de 700 anos que havia sido predito o seu nascimento. Então, meus irmãos, esse testemunho que eu estou dando é para aumentar a fé de cada um de nós, a fé dos meus irmãos que estão ouvindo essa programação. E eu sou uma testemunha ocular, viva aqui em pessoa, de que Deus faz isso que Ele disse que faria. E nós passamos então, como eu estava dizendo, o ano de 2022 inteiro nesse calvário, indo para médico, vai em um, vai em outro e vai em outro, e tantas coisas. Tem uns termos que eu às vezes não me lembro para falar, não é? Mas dentro aqui no esôfago tem umas veiazinhas bem fininhas, conforme eles explicam para a gente, com assim muito carinho, com muito cuidado, porque a gente não é técnico, a gente não entende a linguagem técnica, não é? Então ele explicou, teve um senhor, um médico idoso, muito atencioso, muito conhecedor da profissão, não é? E ele até fez um desenho para explicar para a gente como é que era. Então tem aquelas veinhas assim, bem fininhas. E quando a gente começa a ter problema, eu tive também um outro problema, incluído nesses todos, né? Que chamava ascite, né? Que acho que vem da parte digestiva, ascite. E eu fui levado ao Hospital Municipal de Americana e fizemos lá um procedimento que chama paracentese. O médico veio lá, um médico especialista, veio lá e fez esse procedimento em mim, que chama-se paracentese, outros dizem puncionamento. Mas o que é isso, paracentese, né? Significa fazer um furo do lado da barriga da gente assim, porque a minha barriga parecia uma bola de capotão, não é? Com licença da expressão, parecia uma senhora gestante, não é? Então o médico fez um furo aqui do lado, colocou uma mangueirinha, pôs uma bacia no chão e começou a tirar a água de dentro do meu organismo, não é? Que antigamente, no tempo de nossos avós, chamava-se barriga d'água, não é? Então foi esgotando aquela água, que encheu a bacinha, que deu aproximadamente 4 litros de água que foi extraída do meu organismo.
Foi tudo isso que nós passamos, mas graças ao bom Deus, oh meu Deus, às vezes eu começo a chorar de pensar nisso. Graças ao bom Deus, hoje eu ainda estava agradecendo a Ele. Eu disse, Senhor, eu agradeço tanto a Tua bondade, a Tua misericórdia, porque a gente sempre creu que o Senhor é Deus, mas você precisa ter as suas experiências para você crer muito mais ainda. Como disse, tem uma escritura que diz, eu acho que foi Salomão que disse, se eu não estiver enganado, ouvi, mas agora vejo. Então, às vezes a gente prega o evangelho pela fé, crendo naturalmente, com toda a fé, mas você prega aquilo que você ouviu, que você leu. Mas quando você vê, quando você sente, quando você passa por aquilo, é diferente. Por isso que nessa hora eu incentivo aos meus irmãos, às minhas irmãs que estão doentes, que estão necessitados, não percam a vossa fé no Todo-Poderoso. Ele é verdadeiro. A Bíblia disse, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A obra já está feita. Você foi sarado quando Ele veio aqui e sofreu as dores pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, por aquele sangue que desceu da sua fronte com aquela coroa de espinho, por aquele sangue que desceu da sua mão quando aqueles cravos foram fincados, por aquele sangue que desceu dos seus pés quando um pé foi colocado sobre o outro e fincaram um cravo de madeira de 17 centímetros ali, e o sangue desceu. Por causa daquele sangue, você foi curada, minha irmã. Você foi curado, meu irmão. Nunca perca essa fé no Deus Todo-Poderoso. Eu estava hoje me preparando para gravar essa programação e eu pensei, vou dar um testemunho hoje. A minha pregação hoje será um testemunho para ajudar muitas outras, quem sabe centenas e até, por que não dizer, milhares de pessoas que estão precisando destas bênçãos. Então você nunca perca a sua fé, nem que tenha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes, quando ainda não tinha recebido esses resultados maravilhosos da cura, às vezes eu pensava, Senhor, o profeta sempre disse uma coisa para nós. Muitas vezes você não recebe sua bênção por causa que tem pecado que não tem sido confessado, não é? Você que já leu a mensagem, já leu isso. E às vezes eu pensava, Senhor, tem alguma coisa... Oh meu Deus, eu falava como o salmista disse, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Né? Faça isso, minha irmã também, faça isso, meu irmão. Faça um exame na sua consciência, sonda-me, Senhor, e vê se não há em mim algum caminho mau. Vê se não há em mim algum pecado que porventura eu não tenha confessado. Aleluia! E certamente você receberá. Todos recebem porque Deus não nega a sua palavra. Aleluia! E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos por tudo isto. E eu já vou parando por aqui porque nossa hora já terminou aqui, o nosso tempo, não é, aqui na programação. E eu quero que Deus fique com cada um dos meus irmãos, que a vossa fé tenha aumentado um pouco e siga esse conselho de uma pessoa que é ministro. Eu sou ministro do Evangelho há mais de 40 anos, mas não é só porque eu prego, não, é com experiência própria também.
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém e amém. Graças a Deus.